Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o nosso canal Andando com Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família, o teu coração, o teu ministério. Que essa pequena reflexão venha dar sabedoria e direcionamento para as suas decisões e para as suas atitudes, que elas venham estar alinhadas com a vontade do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as consequências de não ouvir ao Senhor, ou as consequências de desobedecer o Senhor. E nós vamos caminhar aqui sobre o livro do profeta Jonas, iniciando no capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Nínive era uma cidade que estava cometendo atrocidades, entre elas incluía ali Israel. Jonas era profeta no Reino do Norte, e a gente vê hoje um cenário que tudo que agride a gente, exemplo, se você tem um vizinho que é traficante, que é bandido, que agride, que ofende, que faz algo mal, você quer que o juízo e a justiça se cumpra na vida dele. Mas muitas das vezes, para nós, a graça sobre a vida dele, que ele venha se arrepender, é um pouco difícil. A graça que é de graça, mas que não é barata, pois custou todo o sangue de Jesus Cristo na cruz, ela tem que vir sobre a nossa vida. E muitas vezes nós queremos tornar juiz sobre a vida da pessoa. E a Bíblia fala que da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Não estou sendo hipócrita dizendo que é fácil, que muitas vezes nós queremos que a ira venha mesmo. E nós temos que aprender cada dia mais com o Senhor, pois o nosso sangue não é de barata, o nosso sangue é o sangue vertido na cruz de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados. Então o Senhor vai nos dar aquilo que nós venhamos suportar e que nós venhamos crescer. E Jonas levantou para fugir para Tarsis. Ele decidiu fugir do Senhor. Longe da presença do Senhor, ele foi para Jope. Ele foi para uma cidade sem a presença do Senhor. E uma pessoa que é profeta de Deus, onde as pessoas deveriam ver o Senhor através da vida dele, eles viram uma pessoa fugindo. E ele pagou a sua passagem e desceu com eles para ir para Tarsis, longe da presença do Senhor. O Senhor te manda para um lado e você vai para outro lado. Você decide se afastar do Senhor, se colocando em risco e colocando as pessoas perto de você em risco. Então, veio um grande vento, houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de partir-se, quebrar-se ao meio. E eles iam perecer, eles iam morrer. E o mestre do navio e os marinheiros ficaram com medo e clamou cada um ao seu Deus. Lançaram as cargas que estavam no navio para aliviarem, que ele ficasse mais leve, mas Jonas desceu para o porão do navio e dormiu profundamente. O mestre do navio chegou perto dele e falou com ele: o que você tem, dorminhoco? Ao invés de ser homem de Deus, profeta, dorminhoco. Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós para que nós não pereçamos, para que nós não morramos. E disse a cada um seu companheiro: vamos lançar sorte entre nós. E assim eles lançaram sorte, para descobrir o que era a causa daquele mal. E caiu em quem? Caiu em Jonas, o dorminhoco. Então eles disseram: diga-nos, pedimos, por causa de que este mal está sobre nós, qual a tua ocupação, de onde você vem, qual a sua terra e de que povo você é. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e sabiam por que ele fez isso, pois ele mesmo tinha contado para eles o que tinha feito, que fugia do Senhor. Então eles disseram: o que nós devemos fazer com você para que o mar acalme para nós? Eles estão perguntando a Jonas o que eles vão fazer, pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele disse: lançai-me ao mar para que ele se acalme, pois é por minha causa que essa tempestade está.
E os homens ainda remaram forte, tentando levar o navio para a terra, fugindo da tempestade. Mas nada conseguiram. Não conseguiram porque o Senhor que estava ali. Então a gente vê que às vezes as nossas decisões, as nossas atitudes, além de nos prejudicar, ela pode prejudicar pessoas. As nossas escolhas respingam nas nossas famílias. Pessoas que não têm nada a ver com as suas atitudes, não tem nada a ver com as suas decisões, mas eles sofrem pela sua escolha. Então você ame, pense, preocupe com a sua família cada vez que as suas decisões puderem colocá-los em risco. A responsabilidade é nossa. E aqui eu vejo uma misericórdia do Senhor, uma graça, que eles temeram ao Senhor a ponto de clamar a Ele. Nós te rogamos, ó Senhor, reconhecendo o senhorio de Deus, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sangue inocente sobre nós, pois tu, Senhor, fizestes o que desejares. E só depois disso eles lançaram Jonas no mar, e eles viram o que aconteceu, tiveram grande temor e ainda ofereceram sacrifício ao Senhor e lhe fizeram votos. E o Senhor havia preparado um grande peixe, não é baleia, não está escrito na Bíblia. Algumas pessoas dizem que é um cachalote, mas não conseguimos comprovar isso, que é um peixe grande e já foi encontrado o corpo de pessoa dentro do peixe. Nós não podemos afirmar que é uma baleia, tá? Mas a Bíblia deixa bem claro. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, tipificando Cristo, porque 3 dias e 3 noites no seio da terra, como o próprio Jesus diria, né? Que ele faria como Jonas. E Jonas no ventre da baleia, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Eu achei fantástico, porque no verso 6 do capítulo 2, ele fala: mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor Deus. No nosso estômago tem os ácidos, né, que fazem o alimento digerir, que faz a digestão. Então eu acredito que esse ácido no estômago do peixe, com tudo que ele comia, ele possa ter comprometido a pele de Jonas, machucado ele. E quando a alma dele desfalecia, ele lembrou do Senhor, e a minha oração entrou a ti no teu santo templo. Aqui no verso 8 ele fala: os que observam falsas vaidades desprezam a sua própria misericórdia. Que os nossos desejos, que as nossas escolhas venham estar pautadas sobre a palavra de Deus. Às vezes nós tomamos escolhas, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem vida, mas o seu final é morte. Tem pessoas que não vão ter oportunidade de se arrepender pela sua escolha. Então seja sábio. Jesus Cristo voltou ontem, meu amado. Jesus Cristo voltou hoje. E ele vai voltar amanhã. Não é uma heresia isso. Ouça o contexto aplicado. Nós esperamos o dia que a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai aparecer no céu e levar a tua igreja. Mas se você morrer hoje com a sua decisão, com a sua escolha, Jesus Cristo já voltou para você. Não existe outra vida, não existe encarnação. É uma única vida. Então tenha sabedoria com as suas escolhas. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estamos do Senhor, da glória do Senhor, da presença do Senhor. Então é só pela graça e pela misericórdia. Nós temos que deixar na cruz todos os dias, matar as nossas vontades, as nossas concupiscências, o desejo incontrolável da nossa carne e olhar para Cristo. E o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra seca. Em Nínive não tem praia. O Senhor colocou ele em terra seca e ele teve mais uma vez a oportunidade de ouvir ou não o Senhor. E o Senhor falou com ele: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade. Então ele não foi vomitado em Nínive. E prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. E aqui fala de 3 dias de jornada. Então Jonas teve que andar muito. E ao começar a entrar pela cidade, jornada de um dia ainda, ele clamava dizendo: ainda 40 dias, Nínive será derrubada. As pessoas creram, o rei e os príncipes, as autoridades,
propuseram um jejum, ninguém comeu, ninguém bebeu, nem os animais, colocaram roupas de pano de saco e cinza pela cabeça e começaram a dizer: quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira para que nós não pereçamos, para que nós não morremos? E Deus viu as boas obras, como desviaram do mau caminho, e se arrependeu daquilo que ele ia fazer com eles. Chegando no fim aqui já, no capítulo 4, Jonas ainda, depois de tudo que passou, se desagradou, ficou enfurecido com o Senhor e orou pedindo ao Senhor que tirasse a vida dele. Porque ele falou: pois fugi antes para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus gracioso, misericordioso, tardio em irar, de grande bondade e que se arrepende do mal. Por isso agora eu te imploro, tira a minha vida. A graça pode ser sobre ele, sobre o povo que rejeitou o Senhor, mas sobre outras pessoas não pode. Aí Jonas sai da cidade, após ter ficado irado. O Senhor perguntou ele se fazia bem ele ficar irado, e ele falou que fazia. Jonas fez uma tenda, sentou debaixo da sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. E o Senhor preparou uma boboreira, um raminho de abóbora, e fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, daquele cansaço. E Jonas se alegrou demasiadamente pela boboreira. Mas Deus preparou um verme, e quando na manhã seguinte o verme subiu, feriu a boboreira e ela secou. E aconteceu que o sol preparou um forte vento do leste e feriu a cabeça de Jonas. E ele desejou, que desmaiou e desejou que morrer novamente, né? E ele falou que era melhor morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: faz bem ficar irado por causa da boboreira? E ele diz: faço bem ficar irado, irado até a morte, pirracento ainda. E disse o Senhor: tu tiveste pena da boboreira, o qual você não trabalhou, não fez crescer, que cresceu numa noite e na outra noite pereceu. Então eu não deveria poupar a Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, e aqui só contava os adultos preparados para a guerra, então faltou crianças e mulheres, então era muita gente. Em Mateus 12:41, Jesus cita Nínive, que se levantará no dia do juízo, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, a gente não tem que olhar para o nosso desejo, não temos que fugir da presença e da vontade do Senhor, pois Ele tem caminho de vida, Ele tem caminho de paz para mim e para você. E às vezes o nosso orgulho, a nossa falta de paciência atrapalha o agir do Senhor nas nossas vidas. Que você venha estar com os ouvidos espirituais para ouvir a suave voz do Espírito Santo e com os olhos espirituais abertos para ver o que o Senhor tem para fazer e mover na sua vida. Muitas coisas eu tenho dificuldade também, e eu oro ao Senhor, eu clamo a Ele. Então eu convido vocês, se alimentem da palavra, Deus fala com você. O Senhor usa profeta? Usa sim, mas Ele quer se relacionar com você, Ele quer te dar a sua experiência, para você não ficar dependendo somente da experiência de outras pessoas. Tenha a sua experiência com o Senhor, para que você não venha ficar fugindo da presença de Deus. Fique atento. Oportunidades têm vindo na sua vida todos os dias. Não espere o Senhor voltar. Não lembre da palavra, lembra do Senhor na tua mocidade, para que não venham os maus dias, a qual o Senhor vem dizer: não tenho neles contentamento. Ouça a voz do Senhor. Não queira essa consequência de maldição, de desobediência, de rebeldia, que rebeldia é feitiçaria do Senhor. Não faz isso. O Senhor está querendo mudar a sua história, a sua família, mas o que cabe a você fazer, as suas decisões, você vai ter que tomar. O que é impossível, Deus faz. Reconheça o seu erro, reconheça as suas limitações. Se prostre perante o Senhor, porque eu não sei o que você precisa, talvez nem você saiba, mas o Senhor sabe. E Ele está querendo falar, fazer em você. Eu queria orar pela sua vida.
Pai, eu te agradeço por essa simples palavra. Coloca a minha vida, a vida dos meus irmãos nas tuas poderosas mãos. Ó Pai, que nós não venhamos querer experimentar as consequências de fugir da tua presença. Que o teu Espírito Santo venha ser sobre as nossas vidas e que nós venhamos estar sensíveis para te ouvir, te sentir e praticar aquilo que o Senhor quer para nós. Abençoe cada família, abençoe cada coração e que nós venhamos estar dispostos a correr para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nós te amamos, te rendemos graça e pedimos perdão das nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que o Senhor seja contigo e que tenhamos uma excepcional semana na presença do Senhor. Fica na paz.